Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o nosso Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Falamos aí para o Brasil, para o mundo inteiro e aqui está longe da nossa região. Aqui na Baixada parou de chover, mas o tempo está muito nublado. Meu caro Alessandro Nunes Bortolomazzi, tudo bem com você, Alessandro? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, Edson, boa tarde, amigos do Baixada Esporte, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana para todo mundo, porque vamos falar muito do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero dar uma manchete porque comigo não tem mimimi, eu falo o que eu penso, eu tenho que expor os meus pensamentos e eu acho que o Santos está numa maré tão difícil administrativamente, mas tão difícil administrativamente, que até quando tenta acertar, acaba errando. Porque a gente não pode negar que o presidente interino, tampão, Orlando Rolo, tentou acertar contratando o Robinho, né? Fazendo um contrato de risco com o Robinho, fazendo um contrato... Tentou acertar, mas mesmo assim, parece que o Santos, né? O Santos está numa maré que mesmo tentando acertar, acaba errando. Porque tudo que está envolvendo a contratação do Robinho, toda a repercussão negativa que está dando a contratação do Robinho por conta da decisão judicial da Itália, está afetando o Santos Futebol Clube. Parece incrível, o Santos vinha numa maré de vitórias, de repente contrata o Robinho. Ah, mas Alessandro, isso aí não tem nada a ver. Tem, porque tudo começa a girar em torno disso, né? E aí parece que a energia fica até ruim, entendeu? Então, no meu pensamento, tentou acertar, mas errou. Hoje, se eu sou o presidente e se sou o conselho gestor, eu cancelo o contrato imediatamente. Robinho, muito obrigado pelos serviços prestados, muito obrigado por ter tentado vir ao Santos Futebol Clube, mas resolve o seu problema primeiro. Depois a gente conversa. Olha, o Palmeiras que demitiu aí o Luxemburgo corre atrás de um novo treinador, hein? O Antônio Carlos Zago está na ponta da linha aí, na agulha já, mas o Palmeiras tem outras vertentes também. Estão comentando aí de treinador também estrangeiro. De qualquer maneira, vamos aguardar. E o Felipão está de volta. Felipão está de volta para o Cruzeiro. Foi apresentado ontem, contrato de 3 anos, vai tentar tirar o Cruzeiro da situação que se encontra no Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro caminha a passos largos para a Série C. Vai ser que nem o Fluminense naquela ocasião, naquela época, entendeu? Então, Felipão vem para ser o salvador da pátria e foi apresentado ontem. Ô Cabelo, vamos faturar e depois a gente coloca tudo no pontinho, certinho, tá bom, meu caro Cabelo? É rápido, não sai daí, a gente volta já já. Olha aqui, gente, Santos e Curitiba jogam amanhã. Vamos falar do Santos, o alvinegro mais famoso do mundo. Vamos lá. Tem sombra aqui atrás, não tem luz. Não tem luz, tá horrível aqui hoje. Porra. Sombra atrás de você também. É. Vamos lá, Santos, vamos tirar essas sombras aí de trás da gente, né? Porque tem de sombra aqui atrás de mim, é um absurdo também. Olha, o Santos jogou com o Atlético de Goiás e perdeu uma partida e perdeu a invencibilidade de 12 jogos. Não é fácil não, hein? 12 jogos de invencibilidade foi pro mato. E aí tem uma cena que aconteceu no vestiário, que a gente tomou conhecimento, entendeu? Que o presidente Orlando Rolo, que está internado, foi lá, estava com pressão alta, bababá, vai tirar uns dias de descanso, que deve estar tendo muito abacaxi para descascar. Não, quase nada. É. Aí teria dito pro Cuca, pô, Cuca, por que você colocou fulano, botou Beltrano, pô, um time mais experiente, botou muita molecada, e aí subiu a temperatura no vestiário. Subiu a temperatura no vestiário. Porque o Cuca deve ter falado o seguinte, olha, Rolo, você está chegando agora, mas eu sou treinador já há 274 anos. E eu não admito que presidente venha me interpor sobre quem joga, quem não joga, quem eu escalo, quem não escalo. Eu sou teu empregado, você é meu patrão. Mas no futebol existe uma coisa chamada autonomia de comando. E enquanto eu for treinador, eu quero essa autonomia. Mas ficou um bate-boquinha assim, sabe? A temperatura subiu um pouco, desceu, elevou de novo, mas aí, que nem aquela panela de pressão, quando o cara pega aquela válvula, faz... Aí deu uma esfriadinha um pouquinho. Mas já foi a primeira rusga, né, do Orlando Rolo, que é inexperiente como presidente, tem aquele sentimento de torcedor, e de repente foi lá falar, pô, Cuca, poderia ter botado os caras mais experientes. Aí o Cuca falou para ele, presidente, o senhor está querendo dizer que eu escalei errado, o senhor está querendo que eu escale alguém que o senhor está pedindo. Meu caro Alessandro Nunes Bortolomazzi. Que coisa, hein?
Que coisa. Eu acho que até por isso que depois ele teve a pressão deve ter ficado alta, porque o cara quando fica muito nervoso, quando ele se exalta, começa a gritar muito, depois aí vai pra casa, aí vai tentar dormir, não consegue, deita na cama, não consegue, aí começa a pressão pra cabeça, aí às vezes não é nem pressão, já é crise de ansiedade mesmo, que dá aquela crise de ansiedade, o cara não dorme, né? Aí no dia seguinte ele falou, pô, deixa eu ir pro hospital, porque o negócio tá feio, ele ia pra São Paulo, e aí agora tá aí 5 dias de descanso para ver se dá uma baixada. Porque não é fácil, né? Você ser torcedor, como disse o Edson, você ter torcedor, amar o clube como eu sei que o Rolo ama, é uma coisa. Agora, você passar a ser presidente daquele clube que você ama, daquilo da entidade que é a tua paixão, não deve ser fácil, né? Porque você não consegue separar. Como é que o cara que é um torcedor de arquibancada, como é o Rolo, consegue separar isso? E é que às vezes acontece isso. O cara entra no vestiário e acha que porque ele é torcedor, ele viu o time, não gostou do que ele viu jogando e ele foi tecer o comentário. Mas ó, eu vou falar um negócio. Eu posso estar errado, mas presidente, conselho gestor, apareceu a imagem do Robinho aí? E escuta o que eu tô falando. Dentro de campo tava dando tudo certo. Administrativamente o Santos tá péssimo, terrível. O cidadão lá que foi embora, que eu falei que nunca mais falava o nome dele, deixou o Santos numa draga danada, né? E aí vocês tentaram começar a acertar as coisas, e começaram a acertar mesmo. Conseguiram pagar, fazer o parcelamento da dívida do Hamburgo, tiraram momentaneamente o Santos da transferência de inscrição da FIFA, voltou na terça-feira novamente por causa do Huachipato, que está cobrando uma dívida do Santos, ok, mas aí contrataram o Robinho cheio de problema extra-campo, que traz com ele uma carga tão pesada, e o Santos não tem que carregar essa carga. Não é o Santos que tem que carregar essa carga, e o Santos está carregando. O Santos já teve contrato de patrocínio encerrado por causa dessa contratação. O Santos tem ação na CBF já pedindo o cancelamento da contratação porque não foi feito em dia útil. Não foi feita a contratação em dia útil. Você sabia disso? Pediram, o Edson, para a CBF poder antecipar a inscrição, porque a inscrição ela é feita sempre no próximo dia útil. E o dia útil seria feriado, que seria na terça-feira. Só que terça-feira o Santos não podia escrever mais. Aí pediram um plantão da CBF. Mas existe um artigo no Código Disciplinar dizendo que a CBF não pode inscrever sem ser dia útil. Ou seja, não pode escrever sábado, domingo nem feriado. E escreveu, abriu um plantão para escrever. E estão pedindo o cancelamento dessa inscrição, porque na terça-feira o Santos já não podia escrever mais. Ou seja, olha a complicação. De repente, essa ação vai tramitando, são torcedoras, são instituições femininas, de torcidas femininas, do Flamengo, do Cruzeiro, de um time também do Nordeste, são 17 entidades que estão com essa ação na CBF. Vai que cancela a inscrição do Robinho e o Robinho entra em campo e joga ilegal, por conta da inscrição que foi feita irregular. E aí? A culpa vai ser de quem? Da CBF? Do Santos? Olha o imbróglio. E fora isso, essa carga que está vindo junto com o Robinho, o Santos estava a 12 jogos invictos. 12 sem perder. 12. De repente, não mais que de repente, a carga negativa chega e o Santos tem a primeira derrota. Em casa. Olha só a situação. Vamos pensar. Pensa direitinho, presidente. Aproveita que você está descansando, né? Que você teve esse pico de ansiedade, esse pico de pressão. Aproveita que você está descansando, põe a cabeça no travesseiro e fala assim, o Santos tem que carregar esse fardo? É necessário carregar esse fardo? Pensa nisso. Olha, depois do jogo, um dos que falaram sobre a partida foi o Luan Pérez, zagueiro. Vamos ver o que falou o jogador do Peixe. Vamos lá. Cara, primeiramente a gente obviamente queria manter essa invencibilidade, né? 12 jogos sem perder não é para qualquer um, não é para qualquer elenco, para qualquer time. Né? A gente estava muito, muito orgulhoso dessa marca, né? Tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Infelizmente perdemos. Sabíamos que uma hora isso ia acontecer, isso é do futebol, como qualquer equipe. Mas não queríamos que fosse agora, não era o nosso momento. Mas não fizemos uma boa partida, né? Jogamos abaixo do que o professor Cuca pediu pra gente, do que a gente pode dar em campo, a gente jogou abaixo. Mas não dá tempo de abaixar a cabeça, estamos bem na Libertadores, ainda bem colocado no Brasileiro, então sábado já temos outro jogo difícil e os pontos que a gente perdeu agora a gente tentar buscar no sábado. Com certeza, eles vêm embalados, né? Ganharam hoje do Palmeiras fora de casa, eles vêm confiantes.
A gente agora vem de uma derrota, a gente não pode se abalar, pelo contrário, a gente tem que jogar, corrigir nossos erros e saber que se a gente entrar desse jeito, a gente vai ser surpreendido lá também, então a gente tem que entrar muito melhor do que entrou hoje para conseguir a vitória. A gente vem fazendo uma boa campanha na Libertadores, né? A gente quer encerrar, se Deus quiser, em primeiro colocado do geral, e a gente tem capacidade, pode acontecer isso, então a gente vai, claro, agora é focar no jogo de sábado contra o Coritiba, onde precisamos melhorar e fazer uma boa partida para voltar a somar pontos no Brasileiro, onde a gente estava somando todas as partidas. E depois virar a chave para a Libertadores, uma competição onde o Santos sabe jogar, onde a gente está sabendo jogar, para trazer mais uma vitória e classificar em primeiro no jogo. Bom, tá aí o bom zagueiro Luan Pérez falando desse tropeço contra o Atlético de Goiás. Vai trocar o pneu do seu carro? Então leve no Blanco Pneus, porque não tem preço melhor. Falou no Blanco, falou em pneus, porque é o maior estoque e o melhor preço. Eu falo que é o maior estoque, que é mesmo. O Blanco é o maior estoque de pneus em todo o litoral. E aproveite e faça uma revisão. Tem tudo lá para o seu carro. Além daquela super troca de óleo também de motor câmbio com todo tipo de filtro. Aonde fica o Blanco? Em São Vicente, ali na Antônio Beric. Os endereços estão aí na tela. Maiores informações é só ligar. Blanco Pneus, pneu barato, é aqui. Vamos ver o Cuca, né, que também depois do jogo falou da derrota para o Atlético de Goiás e fez uma análise da partida. Vamos lá. A partida do primeiro tempo do Santos foi muito bom, muito bem jogado. Criamos diversas oportunidades, mas a gente tem sempre pecado um pouco a mais do normal na hora de fazer o gol, e assim foi hoje de volta, com o domínio do jogo, né? O Atlético não teve uma chance no primeiro tempo, nós controlamos bem e deveríamos ter feito e merecíamos ter feito um gol de vantagem que iria mudar a postura do adversário, que era uma postura de marcação forte, né? E alguma arriscada no contra-ataque que no primeiro tempo nós não demos. E já no segundo tempo, com as mexidas que eu fiz, o time ele não se encaixou mais, né? Lógico que as mexidas a gente sempre tenta por um jogador descansado, criar um fato novo, ter alguma vantagem, e não aconteceu. Pelo contrário, os jogadores que estavam em campo estavam já encontrando os espaços e acabou que eles, com as próprias mexidas, o time se perdeu um pouco, o time teve momentos em que nós demos muito contra-ataque para o Atlético, né? O Atlético no segundo tempo teve oportunidades nesses contra-ataques e espaços que nós demos, e a culpa da derrota é minha. Eu não vou jamais, em momento algum, jogar a responsabilidade para esses meninos. Aí a gente acaba o jogo com 6, 7, 8 meninos da base, e dentro de uma derrota eles vão amadurecer também, né? No finalzinho ainda a gente teve uma chance muito clara com o Marco Leonardo, né? E infelizmente ele acabou perdendo. Então não tem como vir aqui nesse momento e não assumir a responsabilidade por essa derrota, né? Ainda que pelo primeiro tempo que a gente fez, a gente merecesse uma sorte diferente. Já no segundo, não. A gente sentiu muito a ausência de jogadores importantes. Sente, né? Lógico que sente. O Marinho faz muita falta, o Soteldo faz muita falta, o Lucas Veríssimo faz muita falta, o próprio Sanches, né? E nessas horas em que você está atrás e que o adversário se posiciona no campo defensivo, em que o jogo não corre, aí entra aquele jogo mais de experiência, coisa que naturalmente hoje a gente não teve. Olha, a gente vai continuar com o Cuca, ele vai falar daqui a pouquinho de outros assuntos. Veja só como esse campeonato de 3 pontos é muito melhor você ganhar do que empatar. 12 jogos invicto, ok. Mas dos 12, 6 empates. 6 empates são 6 pontos. Aí o outro time, qualquer que seja, joga os mesmos 6 e perde 4. E ganha 2. Ganha 2. Os dois faz 6 pontos, só que o que perdeu 4 fica na frente. Porque o primeiro critério é número de vitórias. Sim. Então o Santos está empatando muito. Agora o Cuca falou uma coisa ali, que para bom entender, do pingo é letra. Ele falou assim, a responsabilidade é minha. Porque ele não quer jogar na molecada, porque ele está se socorrendo da base. E a base não pode receber uma pressão, uma carga que eles não têm que receber. Pelo menos é o que eu entendo. Claro. Ele deixou muito claro. Joga em mim a culpa, não na molecada. Claro, ele tá correto. O Cuca está fazendo um trabalho. Eu já falei aqui que hoje o grande responsável por o Santos estar nessa situação confortável no campeonato
Porque é uma situação confortável. O Santos tem uma pontuação hoje que está numa zona confortável do campeonato. É o Cuca, porque ele pegou um Santos numa terra arrasada. Ele chegou aqui num momento onde ele apostou nele mesmo. Um Santos que não pode contratar, um Santos que não pode, não paga salário em dia, não pagava salário em dia. Ou seja, ele pegou uma terra arrasada e conseguiu fazer com essa molecada que ele tem na mão dele, que ele tem um time agregado a ele conseguiu fazer esse trabalho, né? E ainda continua tendo que administrar problemas, porque ele está administrando problemas, né? E ainda foi esse fato que você falou do presidente, que são coisas da emoção, do calor, mas ele está administrando. Então o Cuca, ele é o responsável por o Santos estar nessa situação hoje ainda confortável. Agora tem que colocar os trilhos, né, o trem no trilho novamente. Porque essa primeira derrota no campeonato frente ao Atlético Goianiense, que é um time que está ajustadinho, que tem um jogador que é o Chico, o japonês lá, joga uma bola redonda o japonês. Joga uma bola redonda. É um camisa 10 para qualquer time do Brasil. E fez um golaço na Vila Belmiro, né? E esse Atlético Goianiense é um time que está encaixadinho, mas não é uma sumidade para vir aqui na Vila e ganhar do Santos. Então acende a luzinha amarela, a luzinha de alerta, porque o campeonato continua. Meus amigos, falou em festa, falou Cacau Center. É a maior loja de artigos de festa na Baixada. Qualquer que seja o artigo de festa que você precisar comprar, venha para Cacau Center. São mais de 60 mil itens, tudo num lugar só e mais barato. A Cacau Center fica na Prefeito José Monteiro 744, pertinho do Carrefour. A festa de Halloween tá aí, ó, chegando, né? E você vai encontrar, além desses produtos, tudo aquilo que você precisa para a sua festa de Halloween. A festa de Halloween é a coisa que é muito tradicional. Mas as escolas hoje e tal, nem todas voltaram. Mesmo assim, existem famílias que fazem a brincadeira em casa só para manter a tradição. E você que vai precisar comprar qualquer produto para a festa de Halloween, venha para a Cacau Center, meus amigos. Repito, a maior loja do gênero em todo o litoral paulista. São mais de 60 mil itens, tudo num lugar só. Falou em festa, falou Cacau Center. Vamos lá, Cabelo, vamos ouvir o que falou o Cuca do Robinho. Põe no ar. Isso é uma situação para ter um tempo maior para falar e falar propriamente, exclusivamente desse tema, né? Eu acho que agora não é a hora para a gente falar desse tema. Foi um tema hoje... tivemos bastante conversa com diversas pessoas do clube em cima dele. É um tema para a gente falar com mais calma. Mas ele, para mim, é uma pessoa maravilhosa, é um exemplo de jogador, né? Sempre foi corretíssimo em todas as atitudes que ele teve. A gente não tem um momento assim da carreira do Robinho que ela deva ser denegrida. Tem um episódio fora do campo que está sob júdice e a gente tem que aguardar. Agora é um tema para a gente conversar com mais calma. Eu, particularmente, o que eu puder fazer para ajudar o Robinho em vida, eu vou fazer. Bom, posso comentar a respeito vamos lá, disso? Alessandro. Primeiro, o Cuca também teve um problema desse nos anos 90. Não sei se você se recorda, ele jogava no Grêmio. Você recorda disso? Isso foi noticiado essa semana agora. A rede social disse, a lei do Robinho, o Cuca também teve um problema. Então, tal. quando ele jogava no Grêmio, ele e alguns outros jogadores do Grêmio acabaram se envolvendo nisso e teve um problema, teve uma repercussão na época. Mas aí ficou provado algumas coisas lá e eles foram inocentados na época, né? O Cuca acabou saindo como inocente na época de tudo que aconteceu lá no Grêmio. Então ele sabe o quanto que o Robinho está, entre aspas, sofrendo essa pressão toda por conta desse caso lá na Itália. O que é fato é fato. O fato aconteceu na Itália quando o Robinho jogava pelo Milan, né? Jogava no Milan, lá em Milão. Aconteceu o fato e hoje a repercussão está tão negativa em torno disso, por isso que eu falo que o Santos não tem que carregar esse fardo. A repercussão é tão negativa que hoje o Globoesporte.com, um dos maiores sites esportivos do Brasil, ligada à Rede Globo de televisão, lança uma matéria inteira a respeito do caso, mostrando o processo da Itália, as escutas telefônicas que foram colocadas na época no carro do Robinho.
Ou seja, o processo teve até escuta telefônica para poder provar o que aconteceu com a menina albanesa e os outros 5 rapazes, dentre eles o Robinho. E essa escuta está toda transcrita hoje nessa matéria esportiva. A repercussão é muito negativa. As Sereias da Vila, um dos maiores times de futebol feminino do Brasil, são as Sereias da Vila, querem fazer um manifesto e um protesto com relação a isso. O Santos, que sempre foi defensor disso, está pegando uma carga, um fardo, que não precisava. Não precisava. O Robinho é um grande ídolo da torcida? Como disse o Cuca, dentro de campo, é espetacular, sempre correto? Sim, mas está com um problema judicial, sim. Tem um problema judicial, sim. E isso está afetando hoje o Santos Futebol Clube, a instituição Santos Futebol Clube, e não precisa ser afetada. Na minha opinião, conselho gestor, presidente, rescinde imediatamente o contrato. Deixa o Robinho resolver o problema dele. Se o Robinho resolver o problema dele e provar que ele não fez nada, que quem fez foi os amigos, beleza. Aí ele tá tranquilo. Agora o Santos não precisa ficar carregando isso, não precisa pegar, romper com o patrocinador, porque já rompeu um. Daqui a pouco, o outro fala assim, pô, não vou colocar meu nome na camisa lá, olha lá, a mulherada tá toda contra o Santos Futebol Clube, né? Pô, olha aí. Então, meu amigo, não tem que carregar isso. Não tem. O prejuízo que o Robinho tá trazendo hoje, fora de campo, vai ser muito maior do que o benefício dentro de campo. Sobre reforços, né? Apesar de já não poder mais, o Cuca falou a respeito disso. Vamos lá. Eu não vou numa derrota falar coisas que eu não falei na vitória, né? Mas eu já falei na vitória, lá em Goiânia e tudo, né? Que a gente precisa fortalecer nosso elenco, porque os campeonatos são duros, difíceis, né? E quando você está vento a favor é sempre mais fácil para os jovens, né? E é assim que eu vou agir, né? Lógico que a gente sabe que tem um elenco curto, que a gente precisa de reforços, a gente tinha e tem aí o Zé Wellison, que era para ser registrado, não foi aprovado pelo Conselho. A gente tinha outra contratação que também estava vindo e na hora H não deu. A gente tem o Copete, que é nosso, está voando e eu não posso usar, né? São fatos que são verdadeiros e que infelizmente a gente não pode fazer nada para mudar. O problema do Cuca também, é claro, além de um elenco escasso, ele está com um problema também de cansaço de jogadores, excesso de jogos, né? Ele, porventura, deve estar poupando alguns para falar, olha, eu prefiro perder um Marinho, 2, 3 jogos no Brasileiro e ter o Marinho inteiro na Copa do Brasil, que são 8 jogos para ganhar 70 milhões de reais. 8 jogos para ganhar 70 milhões de reais. Então eu vou botar o Marinho agora, de repente o cara fala, ó, estourou. Aí vai ficar fora 2 meses, 1 mês e meio, e aí não tem Marinho em lugar nenhum. Então ele está tentando fazer o quê? Bom, usa aqui, para ali, vem cá, põe o moleque daqui, ou puxa de lá. Só que não adianta, o futebol não tem magia. A molecada está fazendo o que pode. Mas convenhamos, não é fácil. Jogo a jogo, quarta domingo, entendeu? E além de você ter um volume grande e é para todo mundo, você tem que ver também que essa molecada, nem todos ainda estão preparados para pegar um fardo desse tamanho e carregar nas costas. Então, o Santos hoje tem 24 pontos. Olha, perdeu um jogo, não, mas calma, 12 jogos invictos, perdeu, mas não vamos fazer um estardalhaço. É que eu já falei, esse Campeonato Brasileiro é a sanfona encolhida. Existe aquela sanfona que você abre, esse foi o campeonato do ano passado. O que eu quero dizer com sanfona aberta e sanfona fechada? O ano passado, você tinha essa sanfona aberta, era Flamengo, Santos e Palmeiras lá na ponta. Atrás, bem espaçadinho, o 4º, o 5º, o 6º lugar, um pouco distante. Aí os distantes, aquele miolão ali que brigam por Sul-Americana, mais distante, aqueles que estavam lá embaixo brigando contra rebaixamento, então era uma sanfona aberta. Esse ano não. A sanfona é fechada, está um muito próximo do outro. Você vê que o Corinthians estava na para baixo, na penúltima colocação do Brasileiro. Penúltima. Ganhou um jogo, quarta-feira. E já está em 13º. Hã? 3º. 13º? Você vê? Estava lá embaixo, penúltimo, já foi para 13º. Agora,
Você olha e fala, ó, quando está em 13º, nada, não tem que respirar nada, porque ele está a 1 ponto ou 2 de quem está lá embaixo de novo. Então, meu amigo, tudo é preocupante. Santos joga amanhã em Curitiba. Curitiba vem de vitória contra o Palmeiras, já vamos ver como é que foi a vitória. Se de repente não conseguir um bom resultado amanhã, se perder o jogo lá, o Palmeiras, ganhando a partida dele, já ultrapassa o Santos, vai para 25, o Santos já cai um degrau. Os outros que estão embaixo vão encostando. Né? Então, é um campeonato muito complicado. O ano passado o campeão bateu com 90. O Santos chegou perto. Foram times que foram lá, subir nas alturas. Esse ano aqui, se chegarmos a 75, 76 pontos, o campeão, pode ter certeza, já vai ser um grande negócio. Você fala, isso é um exagero da sua parte. Não é, não. Sabe quantos pontos tem o líder hoje? 31. Para 75, faltam 44. Divide por 3, sabe quantos jogos vão dar aí? 15 jogos quase. Então um time vai ter que ganhar dos 19 do segundo turno, 15 partidas. Do jeito que está esse negócio de equilíbrio, quem é que ganha 15 partidas? O Corinthians, por exemplo, que tem 18. Para chegar a 75, sabe o que ele tem que fazer? Ganhar as 19 partidas, é só fazer a conta. Você acha que alguém ganha 19 jogos? Não, mas aí assim, Edson, são casos que estão no meio da tabela. A gente tem que pensar no Atlético Mineiro, que foi derrotado pelo time do Rogério Ceni, né? Aliás, empatou, né, o jogo? Empatou 1-1. 1-1, mas com gosto de derrota para o Sampaoli, né? E a gente tem que pensar nisso, que o Sampaoli também tem esse... Agora, o Santos tem uma pedreira no final de semana. E é isso que o Santos tem que pensar. E amanhã é o jogo. Amanhã é o jogo. É uma pedreira. Por que é uma pedreira? Porque o Curitiba, mas os caras estavam já com o Vanderlei Luxemburgo lá no Palmeiras, o clima já não estava legal, e o Curitiba veio e meteu 3-1 no Palmeiras no Allianz. Tá? O Santos vai jogar lá no Couto Pereira, com esse mesmo Curitiba que o Jorginho está conseguindo agora encaixar as peças. E aí? É uma pedreiraça, é um jogaço difícil mesmo. Meu amigo, se der um pane no seu celular, você não fique preocupado e nem entregue o seu celular nas mãos de qualquer um. Traga aqui na Top Center. São profissionais de altíssima qualidade, profissionais de credibilidade no mercado. Há 10 anos, o mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Para você que não quer sair de casa, é só ligar no celular que está na tela, 98801-5626. Eles mandam um técnico aí na sua casa ou no seu trabalho, desde que seja aqui em Santos, hein? É o único local que eles atendem a cidade de Santos, assim a domicílio. E aí faz o orçamento, você aprovando, eles arrumam e você pode pagar também no cartão de crédito. E eles aceitam todos os cartões de crédito. E a outra informação importante, o horário de funcionamento. Agora com o novo protocolo da Prefeitura de Santos, das 10h30 da manhã presencialmente até 8 da noite. Tá bom? Top Center. Deu pane no celular, traga aqui na Top Center. Outro assunto importante que o Cuca falou do Copete, hein? Jogador que pertence ao Santos. E olha que situação. Mesmo o Santos tendo aquela brecha para a inscrição de jogadores, como ocorreu com o Laércio, Robinho e tal, o Copete não pode jogar. Vamos lá. Eu ajo com tristeza, né? Porque é um jogador que está preparado. Um jogador para um jogo de hoje entrar e te ajudar muito. Né? Polivalente. Hoje, no momento do jogo, eu podia pôr ele na lateral esquerda e ter uma força no final do jogo que eu não tinha. Já por o Felipe está desgastado do jogo, né? Então é um jogador que faz muita falta, mas a gente tem que saber administrar isso, né? Não cabe a mim o motivo que ele não está podendo jogar. É uma pena para o jogador também. Bom, olha o seguinte, o Santos recebeu uma proposta do futebol árabe pelo jogador Soteldo. E põe na foto aí, põe na tela aí, põe a foto na tela, porque a gente vai falar disso também, que é um assunto importante. Tem na tela? Não tem na tela ainda? Não tem na tela. É o seguinte, ele recebeu uma proposta, mas o Santos falou, olha, não tem interesse em vender. Sim. E o caso do Achipato lá, o Santos ganhou na FIFA lá, em relação aos valores que o Achipato estava pedindo, caiu para 33 milhões e tal. De uma certa maneira, talvez não seja o ideal vender agora o Soteldo. Mas não vamos tapar o sol com a peneira. O Santos não planta árvore que colhe dinheiro do pé. Né? Vai ter que vender alguém. O Lucas Veríssimo, eu não tenho nenhum tipo de problema de falar aqui que, para bom entendedor, pinga letra. Quando o Benfica falou em janeiro ele chega, ficou a conversa para janeiro e em janeiro vai vender. O Lucas Veríssimo. E acho que também o Soteldo. Agora não.
porque agora tem Copa do Brasil, Libertadores da América, mas é outro jogador que o Santos tem que fazer dinheiro para tentar botar essa casa em ordem, Alessandro. É verdade, o Santos tem que fazer dinheiro, né? E a gente sabe que hoje o próprio pessoal do Conselho Gestor, o próprio presidente, eles estão analisando todos os tipos de proposta. Acho que o valor que foi oferecido pelo Soteldo ainda ficou abaixo do que o Soteldo possa ser vendido. Até por isso acho que o Conselho não aprovaria, porque hoje precisa, qualquer transação que for feita, qualquer venda que for feita, vai ter que passar pelo Conselho. O Conselho vai ter que aprovar. E acho que o Conselho não aprovaria nesse momento a venda do Soteldo, tá? Mas o Soteldo é uma moeda hoje muito valiosa para o Santos, que para a futura diretoria, para aquele que ganhar a eleição, vai ter que pensar muito claramente em vender alguém para poder colocar a casa em ordem. A gente sabe que todos os presidenciáveis, né, os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube, falam abertamente que em janeiro o Santos vai precisar, num curto prazo, ou seja, janeiro, um curto prazo, 150 milhões para poder começar o ano, para poder abrir o ano. Senão não abre o ano. Olha a situação. Então o presidente que vai chegar a sentar, dia 1º de janeiro, ele senta lá na cadeira de presidente do Santos. Ah, tem um cheque para o senhor assinar aqui. Quanto? 150 milhões. Mas tem dinheiro? Não. Como é que eu vou assinar? Não tem dinheiro. Então vai ter que vender. Vai ter que começar a preparar essa venda para poder colocar a casa em ordem. Olha que troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus. Ninguém tem preço melhor em pneus da Baixada, hein? E aquela revisão completa também. Olha lá no Blanco, além do maior estoque de pneus, você vai encontrar tudo para o seu carro. Rodas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor e aquela super troca de óleo também. Motor, câmbio, filtro. Maiores informações, você pode ligar. Mas os endereços estão aí, ó. Na Antônio Emerick, tem 2 lojas ali na Antônio Emerick. E você pode dar uma ligadinha e marcar até para levar o seu carro e fazer essa revisão completa. Falou em pneus barato, falou no Blanco. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. Uma pausa, eu volto daqui a pouquinho com a rodada do final de semana, classificação e muito mais. Segura. Olha aqui, eu quero falar para você que está a fim de trocar suas camisas, calças, comprar tudo novinho. Você tem que aproveitar a promoção das lojas Colombo. Meus amigos, é uma promoção imperdível. Sabe o que acontece? É a promoção do atacarejo. Isso mesmo. Camisa social, que o preço é de R$ 79,99. No atacarejo da Colombo de São Vicente, você paga apenas R$ 49,99. Todas as cores você está vendo aí na tela. Ternos, meus amigos. Quer comprar um terno? Você que está precisando de terno? A partir de R$ 199,99. É preço imbatível. Olha aí, quem está precisando comprar terno é agora. Promoção atacarejo da Lojas Colombo. Camisa polo, por exemplo, só R$ 39,99 camisa polo. R$ 39,99. Quer comprar calça jeans, que custa normalmente R$ 99,99, você vai pagar apenas R$ 69,99. E tem mais. Todas as compras acima de 10 peças, você terá ainda 15% de desconto. Compras acima de R$ 300, parcela em 5 vezes sem juros. É para comprar muito, muito mesmo. Lojas Colombo em São Vicente, ali na rua Martim Afonso, com a rua José Bonifácio, bem no centro. Venha se vestir muito bem, pagando bem pouco. Camisaria Colombo, há 103 anos, vestindo o homem com inteligência e bom gosto. E detalhe muito importante também, você pode aproveitar agora, estamos chegando no final do ano, vem aí o verão. Já compra essas camisas bacanas, polo, top para curtir o verão. Tem gente aniversariante da família, vai fazer aniversário agora em novembro, já vai lá e aproveita com essa promoção, já compra o presente para o papai, para o irmão, para o cunhado, enfim, tem lá tudo, tudo, camisa, calça, gravata, bermuda, o que você precisar. Mas a loja de Colombo de São Vicente, hein? Não perca. Edson, olha, fala, Alessandro. O nosso querido Valdemar está em Santo André hoje, você sabia? Santo André. Você sabia? Tá ao lado da filha e da neta. É isso, estão lá assistindo o programa, esperando aquele abraço para a Bruna, né? Para a neta, para o Valdemar, tá todo mundo lá em Santo André, ligadinho pela internet no Baixada Esporte. Meu caro Valdemar, quem tá te mandando um abração carinhoso também é o Cabelo. É ele mesmo, falando com um abraço pro meu amigo Valdemar, que fica as madrugadas inteiras, né? E a gente mandando um abração para ele aqui. É o seguinte, gente, vamos em frente, porque muita gente tá mandando a selfie aqui. Segunda-feira eu faço sorteio daquela camisa do seu Clube do Coração e mais o par de convites da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande.
Na tela, quem tá mandando a selfie pra cá? Vamos lá. Quem que tá mandando aí? Vamos lá. Esse é o primeiro, ó. Dimara Maria Tasso, lá da Vila Valença. Muito obrigado a todos aí no bairro da Vila Valença, em São Vicente. A Fátima está no Embaré. Um abração, Fátima. Obrigado aí pelo carinho da audiência também. Luiz Barbosa Júnior, do Parque São Vicente, ao lado do José Bacia Pepe, hein? Ô Luiz, essa foto, meu amigo, tem que guardar com muito carinho, né? E fazer até um pôster, porque essa aí é uma lenda do futebol mundial. Ricardo Maia Pérez, do bairro do Marapé. Obrigado, Ricardo. Quem mais está ligado com a gente aqui? Rubens, lá em Tudo e Bastos, na Praia Grande. Muito obrigado a todos aí em Praia Grande pelo carinho da audiência. Quem mais aqui? Júnior Castro, Santa Rosa, no Guarujá, a nossa pérola do Atlântico. Faça como eles. Mande a selfie para cá. Eu vou colocar o zap na tela para você. Coloca o nome, o bairro e a cidade. E na segunda-feira, acompanhe o sorteio aqui. Todos que já mandaram participam do sorteio na próxima segunda-feira. Além da camisa do Clube do Coração, você vai concorrer a um par de convites da Churrascaria Ponto dos Motoristas na Praia Grande. Aliás, tá com saudade? É, amigo. Tá com saudade de comer aquela picanha, né? Aquela costela, aquele cupim. Então, chegou a hora. Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Hoje é sexta-feira, hein? Só R$ 49,99 na sexta-feira também. De segunda a sexta, o rodízio é R$ 49,99. Sábado, domingos e feriados, R$ 59,99. Olha que mesa de salada, de frios, carnes de primeiríssima qualidade e com todo o protocolo de segurança também, tá bom? Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande, para aqueles que estavam com saudade de comer o melhor rodízio da Baixada, tá? Alessandro, vamos em frente aqui. Um cupinzinho agora, hein? Opa! Ah, hoje tá esse tempo nubladinho, então tá um cupinzinho, aquele cupim que você corta assim, Nem aquela fala. manteiga, sabe? Nem Nossa fala, nem Senhora. Meus amigos, vocês viram o gol ontem do Bragantino contra o Flamengo? Que golaço do Claudinho, pintura, hein? hein? Que Põe no golaço ar aí, do vamos ver Claudinho. como foram os gols. 1-1. Flamengo empatou, tropeçou. Flamengo é outro que está jogando. Mas olha que golaço do Claudinho. Olha que jogada, ó. Primeiro começou o toque a lá Ronaldinho Gaúcho. ali. Isso, olha isso. Aí o tapa pra trás, ó, ele levanta, dá um tapinha e bate. Que golaço, mas que golaço. Ó, é gol pra ir pro Puskás. É gol. E olha, o Flamengo, né, já teve um gol no Puskás que foi o do Neymar. Mas é gol pra ir pro Puskás. Mas foi um golaço do Claudinho. Claudinho que, pra quem não sabe, saiu das categorias de base do Santos Futebol Clube. E foi pro Corinthians depois. Foi roubado pelo Corinthians. E Foi também, roubado pelo também não Corinthians. ficou no Corinthians. Aí foi vendido para o Bragantino, né? Foi vendido porque teve uma passagem pelo Corinthians, foi emprestado para o Bragantino, aí o Bragantino falou assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar o cara, porque o cara é bom. E tá aí, ó. Vamos falar como é que fica a rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro? Faltam 3 para terminar o primeiro turno. Imagina, 3 jogos e termina o primeiro turno. Então vamos à tela para a gente ver aí os jogos. O Atlético de Goiás, que continua com o treinador interino, e acho que vai continuar, hein, depois da vitória aqui contra o Santos na quarta-feira, enfrenta o Atlético do Paraná, que também está de mal a pior, Alessandro. Tá feio o Atlético Paranaense, hein? Tá feio. E o técnico do Atlético, que também era interino, passou a ser efetivo, não consegue acertar o time. Sei não, hein? Daqui a pouco eu acho que o Petralha e o Thiago Nunes vão combater aquele papo. Ó, volta pra cá, amigo, vamos fazer. Aí vai voltar pro Thiago Nunes pra lá. Mas eu acho que dá Atlético Goianiense. O Atlético tá jogando. E tem um jogo. Eu tô falando aqui, hein? O tal do Chico, o japonês Chico, joga uma bola redonda. Merece estar em um time, com todo o respeito ao Atlético Goianiense, mas merece estar num time no melhor centro. Vamos lá, outro jogo da rodada aí. Curitiba e Santos jogam amanhã. O horário da partida é 19 horas. Era 17 e passou para 19. Jogo duro. Jogo duro, mas daqui a pouco a gente comenta, né? Jogo duro. Aí dá o palpite final. Vamos lá, mais um jogo aí, ó. Fluminense e Ceará. Olha o Fluminense, que campanha bonita, hein? E o Helman aí fazendo realmente a maionese andar, né, o Helman, né? Tá certinho ele. Certinho. Fluminense ganha. Com um time, ó, molecada. Com Vamos animar a veteranos. sexta-feira, Edson Calegares. Dá Flu, vambora. Vai, toca o barro. Corinthians e Flamengo. Esse jogo é muito importante para o Corinthians e vai ser importante para o Flamengo,
que tenta tomar a liderança do Atlético Mineiro. O Corinthians é um time feio, rapaz. Só que assim, é aquela história do time feio, mas aí virou o tal do mancinismo, né? Agora, já estão falando Mancini. Chegou, fez os caras correr, porque eles realmente correram. Mas ele vai ter um abacaxi para descascar. E se ele conseguir descascar esse abacaxi, talvez até consiga um bom resultado contra o Flamengo. Porque você acha que o Cássio volta pro gol? Não. Não. Nem o Cássio quer voltar agora. Não. Não. Vai se preparar. Seria para ele uma tragédia se ele forçar a barra para voltar agora. Então. É isso aí. Agora, ele colocou algumas peças, né? Como foi o caso do Walter, que fez uma partida, sei lá, eu acho que foi digna de nota 10 a partida do Walter. Colocou o Xavier, que era aqui da Portuguesa Santista, que o Coelho estava queimando, sabe lá Deus por quê que o Coelho estava queimando o garoto. E o garoto, sabe por que o Coelho estava queimando o garoto? Porque o garoto tinha personalidade, pediu para falar no vestiário, falou com todo mundo no vestiário, e aí depois disso nunca mais jogou. E aí mostra ele, antes da partida, ele foi abraçar todos os jogadores, antes de começar o jogo, antes de começar a partida contra o Atlético Paranaense, uma partida importante, um garoto de 19, 20 anos, chamou a responsabilidade para ele e foi abraçar todos os jogadores do time. Será que era por isso que o Coelho estava queimando o garoto? Porque ele tinha personalidade, o garoto daqui da Portuguesa Santista? Só pode ser, né? Bom, e além de Corinthians e Flamengo, tem um jogo importante também, que é o Inter de Porto Alegre contra o Vasco da Gama. Olha o português, hein? Chegou. Bela cabeleira, hein? Olha a cabeleira do Zezé, rapaz. Que beleza. Vou te falar um negócio. O Inter atropela o Vasco. E é líder ao lado do Atlético, mas tem jogos a mais. E tem um tal de Thiago Galhardo fazendo gol até debaixo d'água. Bragantino e Sport Recife. Bragantino começou a se acertar no campeonato, Edson. O técnico está começando. E aquela história, né? O Jair Ventura é aquele técnico de um bom final de semana. Ele tem um bom final de semana e depois o ano inteiro de derrota. Bragantino. Olha aqui, vamos lá. Fortaleza e o Palmeiras, que demitiu Luxemburgo. São coisas do futebol, né? O cara tava 20 partidas sem perder. Campeão paulista, classificou o time na Copa Libertadores da América para a próxima fase, aí perde 3 seguidas, sendo uma delas um clássico, e é demitido. O futebol brasileiro também tem umas coisas que não dá para entender. E aí o Fortaleza tá com o Rogério Ceni muito bem, e os caras até falaram em Rogério Ceni no Palmeiras, hein? É que o Rogério Ceni falam as más línguas que se um candidato lá do São Paulo for eleito, ele já vai ser o técnico e o ano que vem. E o Muricy o coordenador técnico, né? Então acho que o Rogério vai esperar lá no Fortaleza, vai ficar lá no Fortaleza. E o técnico do Palmeiras deve ser o técnico do Independente Del Valle. O espanhol que está no Independente Del Valle, que me foge o nome dele agora, mas é o preferido hoje da tia Leila. E a tia Leila vai fazer de tudo para trazer o técnico do Independente Del Valle. Vamos lá, mais um jogo na tela aí. O São Paulo pega o Grêmio. 2 tricolores, um jogo interessante, hein? O Diniz tentando embalar, o Renato tentando se segurar também. Um jogo interessante para empate. Se o São Paulo ganhar, ele dá uma encostadinha nos 3 ponteiros dianteiros, que é o Atlético, o Internacional e o Flamengo, hein? Jogo interessante para empate. Para empate? Bahia e Atlético Mineiro. Aí, 2 escolas totalmente diferentes, Mano Menezes e o querido Sampaoli. São 2 escolas diferentes, o Bahia tentando se acertar no campeonato, mas o Mano está tendo dificuldade, né? Ele que é um bom treinador, mas está tendo dificuldade. Eu acho que é outro jogo bom para empate também no Pituaçu. Vamos lá, rodada aí do Brasileirão. Botafogo e Goiás. E o Botafogo, né? Botafogo demitiu o Paulo Autuori, aí tentou se encaixar no campeonato, ganhou nesse meio de semana. Sei não, viu? Eu acho que o Botafogo ganha do Goiás. Botafogo ganha do Goiás. Eu acho que sim. Vamos ver como é que está a classificação depois do empate do Flamengo ontem contra o Bragantino no Maracanã. O Atlético Mineiro, repare na tabela que ele tem um jogo a menos. E o São Paulo, 2 jogos a menos. Se o São Paulo jogar os 2 jogos a menos em relação ao Flamengo e o Internacional, ele pode chegar a 32 pontos. Passa o Flamengo e passa o Inter. Mas o Atlético Mineiro teria um jogo a menos que o São Paulo ainda. Pode chegar a 34. Chegaria a 34. Né? Mas está aí os 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, do 5º ao 8º. O Fluminense tem 25 pontos. O Santos tem 24. O Palmeiras, 22. E o Fortaleza, 21. Se o Fortaleza ganhar o jogo dele, ele joga em casa,
O Fortaleza vai a 24. O Fortaleza ficaria com o mesmo número de vitórias que o Santos. Só que com uma vitória, seja qual for o placar, o saldo de gols dele, que é de 3, aumentaria para 4 no mínimo. Passaria o Santos. Se o Santos perde o jogo lá em Curitiba, o Santos está arriscado a perder, se o Palmeiras ganhar o jogo dele, 2 posições. Não, o Palmeiras não pode ganhar o jogo dele porque joga contra o Fortaleza, né? Palmeiras e Fortaleza, é verdade. Verdade. Aí você não vai perder 2 posições. Ou se um ou outro ganhar, o Santos- um ou outro ganhar, Se o Santos não ganhar o jogo e o jogo entre Palmeiras e Fortaleza não for empate, o Santos perde uma posição. Perde isso uma aí. posição. Bem lembrado. É. Mas lembrando que o Fortaleza ainda ficaria com um jogo a menos que o Santos, sim, hein? sim. Vamos lá. Roda a tabela. Não, passa ela inteira pra gente ver, porque ela tá muito apertada, como disse o Edson. Tá muito apertada, tem alguns fatos que a gente tem que colocar. Dá pra colocar? Não dá? Não, vamos colocar só os 4 últimos agora. Tá. Você vê só, o Bahia. Você falou que o Bahia vai pegar O Atlético. o Atlético Mineiro. 15 pontos. Né? O Atlético do Paraná, 15 pontos. Bota o Bragantino, 13. E o O Goiás? Goiás com 9, mas com, olha, 3 jogos a menos Sim. em relação a alguns clubes aí. Pode chegar a 18, né, o Goiás? Então, ô Alessandro, tá muito embolado o campeonato. Realmente tá muito embolado, Edson. Mas assim, por exemplo, você fala lá, né, o caso do Corinthians, que tá na 14ª colocação com 18 pontos. Se o Corinthians ganhar do Flamengo, por exemplo, o Corinthians vai a 21. Dependendo do resultado entre Fortaleza e Palmeiras, o Corinthians sobe lá para a 8ª colocação do campeonato. Verdade, com 2 jogos apenas. Você entendeu? Ele era penúltimo colocado. Ganhando do Atlético do Paraná e ganhando do Flamengo, ele Entendeu? pode ficar entre os 8 primeiros. Qualquer time hoje, se engrenar aí uma sequência de 3, 4 jogos ganhando, já vai lá para cima na tabela. Então o Campeonato Brasileiro, ele tá muito justo, como disse o Edson. E a grande preocupação agora é o momento, porque o Santos estava num momento legal, né? O Santos estava num momento bom dentro de campo. Fora de campo, uma lástima, tentando fazer de tudo para sobreviver. Mas dentro de campo estava passando um momento legal. E aí perde em casa para um Atlético Goianiense e agora sai para jogar com Curitiba. Um Curitiba que ganhou do Palmeiras no Allianz. Ou seja, é um jogo muito difícil para o Santos e o Santos precisa voltar a ganhar, né? Precisa buscar um resultado. Vai ser um jogo chave nesse momento para o Santos. Mas continuo falando. O Santos está carregando um fardo que não precisa carregar. O Santos já tinha muito problema extracampo. O Santos não precisa carregar um problema que não é dele. Pensa bem, presidente. Aproveita o descanso. Já pagou R$10? Já tá pago o salário desse mês. Cancela esse contrato, presidente. Cancela esse contrato. Pensa nisso. Um abraço. Palpite Santos e Curitiba? Infelizmente, 2-0 Curitiba. Meus amigos, um ótimo final de semana para todo mundo. A gente volta na segunda-feira, ao meio-dia, com mais um Baixado Esporte. Abraço a todos e até lá. Tchau.